Depois de 53 anos de história, a Rainha dos Céus vai deixar de ser fabricada. Esse é o término do ciclo da aviação com o avião mais icônico da história, o Boeing 747. Só que essa parada de produção do 747 é resultado das mudanças do rumo da aviação dos últimos anos. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Já que o assunto de hoje é o último Boeing 747, que acabou de sair da fábrica lá da Boeing, perto de Seattle, eu estou usando essa camiseta aqui em homenagem a esse avião icônico. Essa camiseta faz parte das estampas de aviões comerciais do Aero por Trás da Aviação e você pode encontrar essa camiseta na loja. O link está aqui na descrição do vídeo ou nesse QR Code. Então tem as três vistas aqui do 747 e também tem o local onde ele é fabricado, lá perto de Seattle. Se você gostou da estampa, adquira lá, ainda mais agora que o 747 parou de ser fabricado. No dia 6 de dezembro de 2022, agora, essa semana, saiu da linha de produção essa última unidade do 747-8F, a versão cargueira do 747. Um vídeo viralizou mostrando esse avião saindo da linha de montagem lá na fábrica da Boeing, no aeroporto Payne Field, em Everett, que fica a mais ou menos 50 quilômetros de Seattle, lá no norte dos Estados Unidos, no estado de Washington. Esse é o avião número 1574. Ele ainda saiu sem pintura, essa cor verde é a cor do primer que vem antes da pintura. É claro que o avião ainda vai passar por alguns testes, vai ser pintado nas cores da Atlas Air, uma empresa de transporte de carga lá dos Estados Unidos, e deve entrar em operação já no início de 2023. É o maior avião cargueiro do mundo, um avião com mais de 76 metros de comprimento, mais de 68 metros de envergadura e mais de 19 metros de altura. A diferença visível desse avião que saiu da linha de produção está naquela corcunda dele. No caso desse último avião, ela é 4,1 metros menor. Afinal de contas, não precisa ter uma área ali para carregar passageiros. Mas diminuindo essa área de cima não quer dizer que diminuiu a capacidade de transporte de carga. Muito pelo contrário. A capacidade aumentou e esse avião pode carregar 134 toneladas de carga. Agora, falando um pouquinho da história do 747, o avião que mudou os rumos da aviação comercial, a primeira versão do 747 foi a 100. O avião foi projetado pelo engenheiro aeronáutico americano Joe Sutter lá na década de 60 e ele fez o seu primeiro voo no dia 9 de fevereiro de 1969. O avião teve sua certificação pelo FAA em 1970 e logo depois já entrou em operação pela sua primeira companhia aérea, a Pan Am. O objetivo da Boeing com esse novo avião gigantesco era suprir a demanda da época e o novo tipo de aviação que estava surgindo. Os aviões da época eram aqueles menores de corredor único, Boeing 707 ou Douglas DC-8. Agora, a Boeing apresentava um avião gigantesco, com 2 corredores, inclusive 2 andares. O objetivo era carregar mais passageiros para conectar grandes hubs. O 747 fez presença em centenas de filmes. Ele era muito conhecido, ele era o sinônimo de luxo, de glamour, principalmente para quem voava na primeira classe, lá no deck superior. Mas ele também foi ferramenta de transporte de muita gente ao redor do mundo. E durante a história do 747, é claro que ele foi se modernizando. O 747-100 atendeu às necessidades da Pan Am naquela época e tinha uma variante, a SR, que fazia voos domésticos lá no Oriente. Só com uma classe, o 747-100 era capaz de carregar por volta de 550 passageiros. Pouco tempo depois veio a segunda versão, 747-200, agora com uma capacidade maior de alcance, poderia conectar pontos mais longes, transportando muita gente. Para isso, foram adicionados novos tanques de combustível e os motores foram substituídos por outros mais modernos. Depois veio uma versão que parecia um avião de brinquedo, o
o 747 SP, um avião curtinho. Ele foi produzido entre 1976 e 1983. E para você ter uma ideia do quão curto era esse avião, ele tinha 15 metros a menos do que a primeira versão 747-100. Com esse novo design, as asas foram remodeladas também. Agora, para que fazer um 747 mais curto? A ideia da Boeing era concorrer com os trijatos DC-10 e o Lockheed TriStar. O objetivo desses aviões era atender a demanda de rotas de companhias aéreas ligando o Oriente Médio para outros lugares. A próxima versão foi o 747-300, que tem a parte de cima bem comprida. Eram mais de 7 metros a mais do que as versões anteriores. Esse avião chegou em 1982 e veio com algumas melhorias de performance também. Mas, além disso, não teve muita mudança em relação ao seu antecessor, o 747-200. Até a chegada do principal, o 747-400. Esse sim, foi o que mais fez sucesso e foi o que mais vendeu unidades. Teve uma grande mudança de tamanho no 747-400 e essa versão recebeu a sua certificação em 1989. Além de ter mudança de tamanho, design, performance, eficiência, uma coisa muito marcante aconteceu no 747-400. A partir dessa nova versão, não era mais necessário o terceiro tripulante na cabine, o engenheiro de voo. A tecnologia de cockpit já funcionava de uma forma que todos os sistemas eram integrados e um piloto e um copiloto, ou seja, 2 tripulantes na cabine, era o suficiente para comandar todo o avião. Era uma tendência já da época. A partir do meio dos anos 80, já aviões não saíam mais com engenheiro de voo. Uma forma fácil de você identificar o 747-400 é com a presença dos winglets nas pontas das asas. E essa versão teve outras variantes também. O 400 era para passageiros. O 400M era para passageiros ou carga. 400F, versão cargueira. O 400D era para voos domésticos, com capacidade de mais de 600 passageiros. E aí vieram as versões ER e ERF, que é o Extended Range ou Extended Range Freighter. Extended Range quer dizer alcance estendido, ou seja, um avião para poder voar mais longe. Para isso acontecer, eles colocaram tanques extras no 747. Você vê que essa versão, 747-400, era bem versátil. Por isso que ela acabou sendo a que mais vendeu e o maior sucesso da Rainha dos Céus. Depois veio a última versão, 747-8. Ela foi anunciada em 2005, trazendo várias atualizações, e é essa versão que foi fabricada até os dias de hoje, até a entrega dessa última unidade que aconteceu no dia 6 de dezembro de 2022. O primeiro voo do 747-8 foi feito em fevereiro de 2010. E uma coisa que ficou nítida nessa nova versão foi o investimento da Boeing em criar aeronaves mais sustentáveis, ecologicamente e financeiramente também. Então é um avião que já traz motores mais modernos, que queimam menos combustível, que tem menos emissões de CO2, acabam sendo mais rentáveis para as companhias aéreas, carregam mais passageiros e gastam menos, quer dizer, o custo por assento acaba ficando menor. Nesse avião foi usado material compósito em algumas partes, a questão do motor, né, que eu falei, mais eficiente, com alta razão de bypass, tudo visando economia. Além dessas versões comerciais para passageiros e carga que eu falei, também tiveram algumas outras versões do 747, como por exemplo a VC-25A, que é o 747 que carrega o presidente dos Estados Unidos. Na verdade, são 2 unidades desse avião, que é conhecido como Força Aérea 1. Força Aérea 1, na verdade, é o call sign de qualquer avião que esteja carregando o presidente dos Estados Unidos. Então, como ele viaja, na sua maioria, nos Boeing 747, esse VC-25A acaba se chamando Força Aérea 1. Esse avião veio de um Boeing 747-200. Também tem o 747SP Sofia, utilizado pela NASA, que funciona como um observatório voador, que tem um telescópio infravermelho. Tem o 747 utilizado para reabastecimento, o KC-33 Alpha Strategic Tanker, e um outro 747 da série 400, que é o Super Tanker, utilizado para combate a incêndio. Inclusive, esse 747 veio para o Brasil transportando um foguete lá da Coreia
Coreia do Sul. Atualmente, esse que veio para o Brasil é utilizado por uma empresa de transporte, mas ele foi também um supertanker. E quem não se lembra do 747-400 LCF? LCF quer dizer Large Cargo Freighter, ou transportador de carga grande. Esse foi um avião modificado para fazer parte do programa de construção do Boeing 787 Dreamliner. O LCF é mais conhecido como Dreamlifter. Então, ele teve toda a sua parte de cima aumentada, ele tem um volume gigantesco, e o objetivo desse avião é conectar aeroportos que fazem parte da construção do 787, que estão espalhadas aí pelo mundo. Tem nos Estados Unidos, no Japão, na Itália. E também tem o 747 SCA, Space Carrier Shuttle Aircraft, que é aquele avião derivado do 747-100, utilizado para transportar o ônibus espacial da NASA. Duas versões desse avião foram construídas. Poderia até fazer um romantismo em cima da entrega dessa última versão do 747, mas a verdade é que a Boeing já sabia que o 747 estava próximo do fim, principalmente quando os aviões bimotores mais eficientes, mais confiáveis começaram a ganhar os céus. Aviões bimotores queimam menos combustível, são mais baratos do que um avião quadrimotor como o 747, então a preferência de companhias aéreas para esses aviões acaba sendo maior, e aviões como o 747 ou Airbus A380 acabam caindo no desuso. Não tem mais razão de utilizar um avião quadrimotor por questões de redundância, por exemplo. A partir do momento que os aviões bimotores foram ficando mais eficientes, mais confiáveis, e a certificação ETOPS foi aumentando, ETOPS quer dizer Extended Twin Operation, ou a operação estendida de aviões bimotores. Eu já fiz um vídeo aqui no Aero explicando tudo sobre a certificação ETOPS. Aviões como o 787, Airbus A350, 777, todos esses já têm uma eficiência enorme sendo bimotor, tem um custo muito mais baixo. E aí nessa história toda veio mais um agravante chamado pandemia. Ou seja, na pandemia a demanda diminuiu drasticamente, muitos 747s precisaram ficar encostados, muitos foram convertidos para carga e não fazia mais sentido para as companhias aéreas investirem nesse avião. Inclusive muitos 747s que foram paralisados durante a pandemia nunca voltaram a voar. Alguns deles já foram até ou sucateados ou viraram peça de museu. Atualmente só existem 44 747s para transporte de passageiro em operação, sendo que desses 25 são da Lufthansa. Um inclusive opera aqui para o Brasil. Na versão cargueira já tem muito mais, 314 unidades. Algumas versões de passageiro até foram convertidas para carga. O último 747-8, versão de passageiros, foi entregue ainda em 2017, mas na fábrica da Boeing ainda tem 2 unidades prontas esperando o momento de entrar em operação como Força Aérea 1, substituindo o atual VC-25 Alpha, e agora vai entrar o 747-8 VC-25 Bravo. Desde o início da operação do 747, é estimado que ele tenha carregado mais de 4 bilhões de passageiros. Isso é metade da população do planeta atualmente. Mas claro, isso eu estou falando ao longo dos seus 53 anos. O 747-8 tem capacidade de carregar 238.600 litros de combustível, o que daria para abastecer 5.300 carros. Em 1991, o 747-200 transportou o maior número de passageiros da história. Foram 1.087 pessoas dentro do mesmo avião, numa situação de emergência, para evacuar pessoas de um país da África. Mesmo o 747 sendo um avião subsônico, com velocidade máxima de Mach 0.92, que dá 1.100 km por hora, em 2020 um 747-400 da British Airways, com a ajudinha de um ventinho de cauda, acabou passando a velocidade do som. Esse foi um voo feito entre Nova York e Londres, e esse empurrãozinho a mais, que fez o avião chegar a uma velocidade de 1.320 km por hora, reduziu em 1h20 o tempo de voo. O 747-8 é mais eficiente que o concorrente A380, representa aí uma economia de mais ou menos 21% por viagem. E não dá para comparar o 747 com o A380. O 747 veio bem antes, na sua época certa, então por isso que ele é considerado a rainha dos céus. Ele teve a sua importância, foram muitas unidades construídas, 1.574 unidades do 747 contra 234 unidades do Airbus A380. O A380 chegou bem mais tarde. O 747 foram 53 anos de história, o A380 17.
E é isso. Esse é um resumão que eu quis fazer aí de curiosidades, o que são as versões, um pouquinho da história. O famoso jumbo. Jumbo é o nome de um famoso elefante africano que foi para o Reino Unido lá no século XIX. O jumbo, inclusive, inspirou um desenho da Disney, o elefante voador Dumbo. E entre os aviadores, o 747, sempre conhecido como a Rainha dos Céus. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não fique tão triste porque o último 747 saiu ali da linha de montagem. Esse avião ainda deve continuar em operação por muitos anos. A gente vai ver ainda 747 voando. Marcou uma era da aviação, é um símbolo da aviação comercial. Quem chegou aqui no Aero e ainda não conhece o canal, a gente está semanalmente postando vídeos, contando histórias de aviação, mostrando aviões por dentro, um monte de coisa bacana. A gente gosta muito de mostrar os aviões na prática, aeroportos, operações, então tem muito vídeo interessante que você pode assistir vendo a aviação de perto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações. Lembrando, estou usando a camiseta do 747, então para você também prestar essa homenagem à Rainha dos Céus, vai lá na loja do Aero, adquire sua camiseta que tem esse 747 aqui, inclusive a região da onde ele é fabricado, lá a região de Seattle, nos Estados Unidos. Link da loja está na descrição ou é só escanear esse QR Code aqui. Valeu, até o próximo vídeo.